Ponto Político, em sua fonte diária de análise política clara e imparcial, descomplicamos os fatos para você entender o Brasil e o mundo. Inscreva-se e esteja sempre bem informado. Da capital federal, e você vê imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro neste momento. A nossa repórter Gabriela Prado estava acompanhando a situação, está ao lado do presidente, o advogado de defesa dele, Paulo Cunha Bueno. A gente vê, vamos ver se dá para ouvir o que diz o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente prestou depoimento agora, tá? Na investigação que apura a questão do deputado Eduardo Bolsonaro e da permanência dele nos Estados Unidos. Como sempre, o presidente Bolsonaro comparece, poderia ter feito uso do silêncio, porque é uma prerrogativa que a lei lhe garante na condição de pai, mas preferiu fazer, como sempre, uso da palavra, porque não tem absolutamente nada a esconder ou a não esclarecer a justiça. Doutor Paulo, ele foi questionado como investigado ou como testemunha? Primeiramente vai falar das três... Esse inquérito foi aberto ao sentir da defesa de forma absolutamente equivocada pelas imputações que foram inicialmente colocadas pelo Procurador-Geral da República. Coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nenhuma dessas três tipificações se mostram minimamente viáveis. Gostaria, inclusive, de observar que já havia pedido de investigação contra o deputado Eduardo quando ele anunciou que permaneceria nos Estados Unidos. Essa investigação foi arquivada. De lá para cá, não houve nenhum fato novo, a não ser as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, que justificassem a abertura dessa investigação. O que deixa a defesa extremamente desconfortável, porque se está novamente diante de uma situação em que se politiza a justiça e se judicializa a política. Foram dois depoimentos, um outro envolvendo outra questão. O senhor pode esclarecer para a gente? Deixa eu esclarecer essa questão dos dois depoimentos, porque saíram algumas notícias talvez equivocadas. O presidente recebeu uma intimação, nós recebemos uma intimação para que ele fosse ouvido num outro inquérito de 2023, que estava em segredo de justiça e os autos eram físicos no Supremo Tribunal Federal. Nós requeremos vistas desses autos para efetivamente podermos fazer o depoimento. Ocorre que o ministro Moraes ainda não despachou o pedido de vistas, de sorte que nós peticionamos dizendo, olha, enquanto não tivermos vistas não iremos depor, porque eu não sei do que se trata. Foi simplesmente isso. Qual é o objeto desse inquérito? Eu não sei, não tive vista. Não sei, não tive vista. Nesse caso, Eduardo, é investigado ou testemunha? Eduardo? O presidente, ex-presidente. O presidente foi ouvido em declarações, tá? Não foi. Testemunha ou como investigado? Em princípio, como testemunha, poderia inclusive ter se furtado a ser ouvido. Repito, ninguém é obrigado a depor contra ascendente ou descendente. Mas, enfim, foi nessa condição. Presidente, só uma palavra do senhor. O que o senhor achou? O que o senhor acha dessa investigação? Para mim, a perseguição continua. O que o filho faz nos Estados Unidos, muito pior foi feito, né? Se é que foi alguma coisa ruim agora, no passado, 17, 18, quando o Lula estava preso. O PT em especial rodou o mundo denunciando a justiça brasileira como parcial, como a justiça que estava perseguindo o Lula preso naquele momento. Não tem nada a ver o que o Lula fez no passado com as acusações que eu sofro no momento, o que ele sofre também. Então é uma perseguição, não me entender. O meu filho está fazendo. Se meu filho estivesse cometendo qualquer ato irregular lá, parte do parlamento americano, que ele mantém contato, estaria cometendo um crime também. Presidente, o senhor sabia que o seu filho iria para os Estados Unidos e o senhor foi questionado sobre o financiamento? Olha só. Por vez, gente, por favor. O meu filho aproveitou o carnaval, um feriado mais prolongado aqui em Brasília, e foi com a família dos Estados Unidos. Por coincidência, no mesmo dia, foi peticionado junto ao MP, por Lindbergh Faria e outro, que queriam caçar o passaporte deles. Melhor, pressionou o Supremo. O Alexandre de Moraes pediu, o ministro pediu, e para o PGR se manifestar em 5 dias. E ele não se manifestou, o tempo foi passando. Quando meu filho decidiu, então, no 18º dia, ficar lá fora. Então, quando ele anunciou que ia ficar, o que aconteceu? Imediatamente arquivaram o pedido. O PGR despachou contra a apreensão do passaporte e o ministro Alexandre de Moraes arquivou no mesmo dia. Mas ele já tinha anunciado que ia ficar lá fora.
resolveu ficar. E daí tem o financiamento do meu filho, não o financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Eu ajudei, botei o dinheiro na conta dele, bastante até. Tá? Ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Meu filho... Oi? Não aplicada nenhuma medida cautelar com o presidente e não faria qualquer sentido se esse agora. O filho do senhor está os investimentos da polícia também? Não sei, tem que conversar com ele, né? Tem que Ele ser está fora, intimado primeiro, né? ele está fora do Brasil, ele está fora do Brasil. Presidente, Oi? fazer da agora em diante, Oi? com relação, nesse caso do filho do senhor, tem algum outro passo que o senhor precisa seguir ou prestar esse esclarecimento agora? Não, eu converso com meu filho de vez em quando. O trabalho que ele faz lá é por democracia no Brasil. Não existe sancionamento de qualquer autoridade aqui ou no mundo por parte do governo americano por lobby, é tudo por fatos. Então não adianta ninguém querer jogar para cima dele, porventura alguém venha a ser sancionado do Brasil, seja não tem lobby, são fatos. Presidente, a estratégia dele de trabalhar para convencer as autoridades americanas a aplicação... Não existe, não existe lobby para essas questões. Os lobbies são fatos que atente contra direitos humanos e que atente contra a liberdade de expressão. Olha, acho que é importante nós todos relembrarmos aqui que existem fatos que estão colocados aí na mesa, ou pelo menos são amplamente noticiados, que não tem nenhuma relação com a questão do presidente Bolsonaro. Nós temos aqui, por exemplo, o sequestro de recursos, que era uma empresa que não tinha qualquer relação com o X no Brasil, com investidores que são grandes grupos, grandes fundos americanos. Nós tivemos aqui o Elon Musk, secretário de Estado do governo Trump, sendo incluído num inquérito porque disse que não iria cumprir as medidas, apenas disse. Foi incluído num domingo dentro do inquérito. Então, evidentemente, o governo americano, como amplamente noticiado na imprensa, deve ter um olhar sobre esses fatos. Então nós não podemos aqui simplesmente acreditar a isto ou aquilo, essas questões, ignorando fatos que são evidentes, públicos e notórios. Teve um gancho do X também, por ocasião das eleições passadas, e também de prisão do ministro Alexandre de Moraes, uma brasileira com dupla cidadania nos Estados Unidos, vetado algo que alguém da equipe dele ou ele não gostou. Então essas questões são levadas em conta para possíveis sanções. Repito, não existe trabalho de lobby para sancionar quem quer que seja no Brasil ou no mundo. Presidente, Não, vi pela imprensa que eu estou no inquérito, me botaram no inquérito também, né? qual que é a avaliação do senhor alguma sobre esse pergunta caso? Não foi esse assunto não foi Ele não vai tratado. falar sobre esse assunto hoje. Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli, tá certo? Não botei dinheiro no Pix dela, tá certo? Claro, até no depoimento Estou hoje. aguardando, obviamente, eu acompanhei pela imprensa o caso do Carla Zambelli. Presidente, a pergunta que fizeram sobre o outro procedimento tem a ver com a invasão do CNJ? A gente não conhece os autos. A gente não conhece. Hoje eu fui aqui ouvido apenas pela questão, o meu recurso que eu botei na conta do meu filho, que está nos Estados Unidos. Presidente, o senhor pode falar de valores? Pode, sem problema nenhum. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Tá, ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, né? 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar esse dinheiro na conta dele. O senhor tinha conhecimento das reuniões do filho? Dia 13 de maio. 13 de maio. O senhor tinha conhecimento das reuniões do filho do senhor? Não tenho a menor ideia. Olha, acho que é importante que todos entendam uma coisa também. O deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil, tem 41 anos de idade, ele tem uma vida política independente. Né? Ele não é simplesmente um mero seguidor do pai. Ele tem a agenda política pública dele e pessoal dele. E que ele não se reporta ao pai dele. Eu tenho orgulho do que meu filho faz. Tá? Não tenho conversado com ele. Presidente, o que o Eduardo faz exatamente no não é... Olha, ele tem um bom relacionamento com a família do presidente, tem um bom relacionamento com o parlamento,
tá certo? E está vendo seu pai nos seus problemas aqui no Brasil. Então ele é solidário à minha pessoa e faz um trabalho lá, no meu entender, em prol da democracia no Brasil. Presidente, qual a expectativa para a semana que vem? O senhor vai ficar frente a frente com o ministro Moraes? Vai responder? Segunda, terça, quarta, né? Eu acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre o golpe de Estado. Excelente. Estou muito feliz que teremos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu naquele momento. Responder. Sem problema nenhum. Presidente, esse senhor foi perseguido? O que você acha? É isso. Declaração. Olha, tem a baleia, né, cara? Tem até baleia no pedaço. Você quer o quê? É justo o que fazem comigo? Até a questão do meu filho, até o despacho do senhor procurador sobre a apreensão do passaporte, ele falou que ele exercia, até aquele momento, né, um mês atrás mais ou menos, uma atividade normal nos Estados Unidos. Vamos lá, bora. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.